Se quiser, senhora, ir se apresentando para o pessoal, né? Que já é uma pessoa amplamente conhecida aqui na empresa, mas assim, publicamente aqui no Instagram talvez seja a primeira vez, né? A não ser os vídeos que a gente faz das escolas e tal, mas se quiser ir se apresentando, falando inclusive do seu livro, né? Uhum. Que é uma parte legal do que a gente vai falar hoje também, pode ir se apresentando para o pessoal, e aí, conforme eles forem entrando, a gente vai entrando no assunto propriamente dito, pode ser? Pode ser. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Rafa, pelo convite. Eu sou a Imagina. Cione, tenho doutorado em Educação para a Ciência aqui na Unesp de Bauru. Bom, eu falo aqui de Bauru, do interior de São Paulo, né, para quem não me conhece ainda. E estou muito feliz, né, faço parte aí da equipe da Urânia. Trabalho com o ensino de astronomia desde 2009. Já faz muito tempo, né? Não vou falar minha idade, né? Vai ficar aí em suspense, em segredo. Deixa por alto, Mas posso dizer aí deixa que por já alto. são mais de 15 anos de experiência, né? São 15 anos percorridos aí com o ensino de astronomia, né? Então, o foco principal, né, que eu gosto de trabalhar é a divulgação científica, é o ensino de ciências em si, né? Dentro da minha formação, então, eu desenvolvi um livro, né, que é o ensino de astronomia para o ensino fundamental e a educação infantil, né? Eu até esqueci de pegá-lo, Rafa, né? Então, deixei ele ali em stand-by, mas depois no final eu mostro a capinha, se a galera quiser, né? Inclusive, eu sei que tem gente que tá aí na live que tem meu livro, né, Andréia? Então, já deixa aí a dica pra galera. Senhora, a gente estava conversando, né, quando fosse preparar o roteiro da live, e você comentou alguma coisa sobre espaços não formais de educação. E, Perfeito. e aí, esses espaços não formais, o planetário se incluiria nisso? Como é que funciona isso? Qual que é esse conceito? E como é que o planetário se encaixa nisso? Como é que funciona essa relação? Perfeito, Rafa. Então, dentro da literatura, né, então, quando a gente está dentro de um espaço formal, a gente fala sobre a escola em si. Então, são espaços que possuem um regimento próprio. A universidade, a escola. O espaço não formal, ele não possui um regimento. Então, ele não é regido, por exemplo, pela BNCC ou por uma grade curricular. Qualquer espaço que atenda a essa especificidade, como um zoológico, um planetário fixo, um museu, ele é considerado um planetário não formal. Qual que é a diferença do nosso espaço, então? Nós somos um espaço não formal itinerante, né? Um planetário móvel. Ou seja, nós levamos o conhecimento até a escola. É diferente quando a escola vem até nós e, no caso, nós levamos o conhecimento até a escola. Então, o espaço não formal é todo e qualquer local no que você consegue ter uma vivência, né, um aprendizado que é fora da escola. Interessante. No caso, fora no sentido de... É quase que figurativo, né? Porque como a gente vai estar lá dentro, mas assim, a gente não faz parte do ambiente escolar de forma permanente, digamos assim, né? Exatamente. Uhum. Por isso que nós somos itinerantes, né? O nosso diferencial é que nós somos um espaço não formal itinerante. Nós conseguimos levar o conhecimento, conseguimos levar as exposições, as oficinas, mas nós não pertencemos à escola. Então, nós somos um espaço não formal também. Isso é muito interessante, né? Porque a gente consegue chegar na escola e conseguir que a escola se adapte à apresentação também, né? Porque Perfeito. muito dos questionamentos que eu vejo o pessoal tendo, às vezes, na hora de levar a gente para a escola, é assim, nossa, mas eu já faço tanta coisa na minha escola, eu já tenho tanta rotina, eu já tenho tanta obrigação aqui com burocracia, com coisas que a gente sabe que é do dia a dia, né, da questão burocrática da escola. Assim, como é que eu vou conseguir encaixar mais uma coisa na rotina da minha escola que já é tão corrida, né? E aí a gente tem essa facilidade de se adaptar ao que a escola tem para oferecer para a gente. Seria isso? Perfeito, perfeito, Rafa. Quando a gente fala em levar um planetário até a escola, não é simplesmente ir até a escola sem um planejamento. A instituição ela já tem este planejamento e, como você disse, já tem as aulas, já tem o conteúdo que ele é pré-programado dentro do planejamento. Inclusive, eu sei que o planejamento começa essa semana, eu sei que tem muitos professores aí assistindo a gente, né? Quando a escola faz o planejamento, ela já sabe quais são os conteúdos que ela precisa trabalhar dentro da BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum. Essa base, ela diz o que a gente tem que trabalhar dentro da escola. Quando a gente leva o planetário ele está alinhado a esses conteúdos. Ciane, mas são só conteúdos de astronomia? Calma lá que a gente vai chegar, né, Rafa? Sem spoiler por enquanto. Tá, por Claro enquanto, que os por conteúdos enquanto. de astronomia, eles estão sim dentro da BNCC, né, dentro do eixo Terra e Universo, e até mesmo dentro do eixo Matéria. A gente consegue encaixar ali a astronomia. Pois é, então a gente tem essa vantagem de ser, na verdade, um complemento, né? Para aquilo que Perfeito. a escola tá trazendo para o aluno, a gente entra quase que como uma atividade prática daquilo que eles estão vendo nos livros, talvez.
Isso, o espaço não formal o diálogo com o espaço formal é exatamente isso. É uma complementação, né? Então a gente trabalha de forma complementar os conteúdos que a escola já está passando para aquele aluno. O que seria essa complementação? Vamos imaginar que eu vou trabalhar um tema de astronomia. Quando eu trabalho em astronomia, a literatura ela já traz isso para a gente, que é muito mais fácil, é muito mais palpável, muito mais palatável para o nosso aluno compreender algo que é tridimensional, animado, do que algo que é simplesmente estático. E aí entra o nosso planetário, né? Trazendo todo aquele show, todos aqueles conceitos dentro de um filme que é extremamente imersivo. Então, é uma imersão para o nosso aluno e, claro, um momento de deleite e de prazer também. Então, ao mesmo tempo que esse aluno está contemplando uma sessão, ele também está aprendendo. E é isso que a gente trabalha junto com a escola. A complementação, né? Eu sei, às vezes a escola tem um laboratório de ciências, a escola tem um telescópio, mas talvez ela não tenha um planetário, né? Que é algo mais restrito, um pouquinho mais difícil. E aí entra a nossa parte, então, como complementação nessa parte do ensino. E qual costuma ser, você que já está rodando com o planetário aí já tem um tempo, qual costuma ser a reação dos alunos e dos professores geralmente com os filmes e com as apresentações? Dá para destacar assim uma reação mais comum? Você já Perfeito. observou? Essa é uma excelente pergunta, Rafa. Eu adoro essa pergunta. À primeira vista, a vista desarmada, quando a pessoa chega no local onde nós montamos o planetário, é aquele olhar assim. Primeiro que o astronauta ele chama atenção, né? Porque é grande, e o planetário em si também. Quando eles entram no planetário, a gente sempre deixa um filme de ambientação, né? Então, cada planetário, cada astrônomo, ele gosta de deixar um filme pré-programado, né? Aqui nós costumamos deixar os tubarões. Tem aquele som do fundo do mar, é algo mais imersivo. As crianças vão entrando, elas já vão fazendo assim. Porque é muito imersivo. A partir do momento que está rodando a sessão, a gente consegue ouvir: nossa, eu não sabia que era assim. Caramba, que legal. Mas por que não dá para fazer isso, né? Principalmente quando nós estamos com os pequenos, né? Que nós temos uma sessão que é específica para as crianças e fala que não pode pousar na superfície de Júpiter, né? Porque Júpiter é um planeta gasoso, enfim. Uhum. E aí as crianças, mas por quê, né? E depois vai explicando. E quando termina, assim, é a sensação de maravilha, né? De deleite mesmo, de prazer. Inclusive, tem na literatura, alguns autores, eles trazem, né, essa questão que a astronomia, ela é uma ciência que ela consegue ter como que eu posso dizer para você, esse leque, né, de deleite, de entretenimento, né? É claro, a física, a química, a biologia, elas também conseguem, né? Mas a astronomia, ela te dá a contemplação, né? Isso, é muito fácil, né, para a gente olhar para aquilo tudo e se encantar com aquilo, né? Porque são coisas muito grandiosas, coisas muito distantes, coisas muito, enfim, tudo é muito grande, né, quando a gente fala de universo. Perfeito. É tudo muito grande, é tudo distante, né? Então, diferente de um experimento de física, química, biologia, que eu consigo simular no laboratório, a astronomia não teria como, né? Simone, mas dá para fazer espectroscópio? Dá, né? Mas não é a mesma coisa do que eu estar dentro de um planetário imersivo e tendo esse espaço de contemplação e encantamento. Não é a mesma coisa que levar uma criança para o fundo do mar com som de tubarões, né, e som de... Perfeito. É outra coisa, né? E também eu acho que tem uma tendência muito forte com a internet, né, que chegou ultimamente. Eu trabalho com marketing, né, eu sou da área do marketing aqui da Urânia. Uma coisa que a gente fala muito, que a gente vê em redes sociais, é a questão do infotenimento, né, que é a informação com entretenimento para que as coisas caminhem juntas, né. O planetário, eu acho que talvez seja uma grande representação disso, né? A gente consegue levar informação, a gente consegue levar conteúdo, a gente consegue levar profundidade daquilo que elas vão aprender na escola também, ou seja, a gente consegue puxar essa parte do conteúdo, inclusive coisas relacionadas à Olimpíada de Astronomia, que a gente tem muito conteúdo baseado nisso também, mas também com a coisa do entretenimento, com a coisa do encantamento, porque também uma coisa muito fria, muito seca, talvez não atraia tanto o jovem, a criança, né? Precisa desse apegado um pouco mais do entretenimento para que gere como é que eu vou dizer, um encantamento para que ela queira buscar aquilo, queira estudar, queira gostar. Então, acho que um dos grandes trunfos também, e você me corrija se eu estiver errado, é a questão de despertar esse amor pela ciência mesmo, né? Perfeito, Rafa. Eu costumo brincar, eu falo que na minha época, né, há muito tempo atrás, na galáxia muito longe, não tinha, as escolas não tinham tanto acesso à tecnologia, né? Hoje a gente vê que a tecnologia ela está aí, né? Aqui no estado de São Paulo, principalmente, né? Nós temos uma tendência muito grande do ensino digital. E é isso que você disse. Esse encantamento
esse estímulo, a gente consegue levar para o planetário, a gente consegue fazer com que uma criança ela sonhe ali dentro. E eu acho que essa é a grande pegada da educação desse século, né? Fazer com que a criança sonhe e dentro do seu projeto de vida ela traga o ensino das ciências. Ah, Sione, mas você quer que todo mundo saia de lá astrônomo? Não, eu quero que ela tenha um encantamento pela ciência, ela tenha essa paixão, e aí sim ela possa escolher uma carreira que mais lhe apetece, né? Então, de repente, ali no meio a gente tem um engenheiro, a gente tem um astronauta, as crianças me perguntam muito, né, sobre a questão do cargo de astronauta, como que é, né, como que é o cargo do físico, as crianças me perguntam muito isso. E é legal porque quando eu era criança, eu estava na escola, eu nunca tive esse contato. Né? Eu nunca vi um cientista na minha vida, né? E aí eu brinco, né? Eu falo para assim, como vocês imaginam que é um cientista, né? E aqui Uma estamos. coisa muito E aí, distante, né? isso é algo que é distante. E a gente, como planetário, a gente consegue levar isso, né? Então a gente consegue levar tanto a questão do digital, trazer essas crianças para o digital, levar o encantamento e ainda engajá-los, né? Despertar essa paixão para as ciências, né? Para o ensino das ciências em si. Sim. É muito importante. Deixa eu dar uma olhadinha que tiver algumas perguntas interessantes aqui. Opa! Só para antes da gente passar para o Meus próximo assistentes assunto. estão aqui anotando todas as perguntas. Não, o pessoal está animado hoje. Opa! Ah, percebi aqui que foi mencionado um livro, onde a senhora é autora. Interessei-me por esse material. Como eu faço para adquiri-lo? A galera pegou para mim, Rafa, olha aqui, ó, Astronomia na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, relatos de professores. Este livro, pessoal, ele está disponível na Livraria da Física, que é a editora. Dá para comprar pela Amazon também. Eu sempre indico a Livraria da Física, porque tem desconto. Na Amazon fica um pouquinho mais caro. Relatos de professores, por quê? São atividades práticas que os professores realizaram em escolas. Vou passar aqui bem rapidinho para a galera ver, ó. E aí tem todos esses experimentos que eles fizeram. Este livro ele surgiu quando eu dava a formação de professores em Foz do Iguaçu, no Paraná. Olha só. Que legal. E aí a gente fez esse livro aqui para os professores. Então fica a dica aí, galera. Porque tem muito professor aqui seguindo a gente, né? Geralmente quando a gente entra em contato e tem essa coisa do vínculo, né? Fala, olha, aí a gente vai na escola do professor, geralmente eles seguem o nosso perfil e acompanham e tal. Então, talvez seja uma boa, né, para os professores que estão aí já planejando o ano de 2025, para adquirir o livro, já ter muita ideia legal de como, de repente, ter uma atividade diferente, né, e não só a questão do livro, da teoria e tudo mais, né? Isso, perfeito. Ela falou que é lindo de ver a carinha das crianças quando elas entram na cúpula. Eu confesso que eu tô na Urânia, acho que vai fazer uns 3 ou 4 anos, alguma coisa assim. Final do ano passado foi quando eu tive o primeiro contato. E realmente, eu posso afirmar isso categoricamente. E eu estou acostumado a ver muitos vídeos, muitas fotos e tal. É impressionante como é diferente pessoalmente. Né? Assim, o impacto é muito, igual você falou, o astronauta é muito grande, a cúpula é muito grande. Você entra ali, tudo é muito diferente. É realmente impressionante. É uma experiência que é difícil de descrever. Né? Isso é que faz, eu brinco, né, Rafa, tanto quando eu atendo, né, com a Liliane, eu já atendi com outros meninos também, eu brinco, eu falo que ver o brilho nos olhos das crianças e até mesmo o brilho nos olhos dos professores é o que faz valer o meu dia. E ali eu sei que a missão foi cumprida, né? Quando eu vejo que uma criança, ela saiu, ela sorriu, ela conseguiu entender e ela saiu fascinada, com os olhinhos assim, brilhando, ali eu ganhei meu dia. É muito impressionante, eu concordo muito com esse comentário. Aquilo ali ela vai lembrar daquilo para sempre. Igual você falou, né? Vai ser assim, 0,0001 vai virar o astronauta, mas vai ter um que vai se interessar pela física, vai virar um engenheiro, o outro vai virar alguma outra coisa, tudo relacionado com coisas que ela viu ali e que puxaram a atenção dela desde novinha, né? Então já vai direcionando ao longo da vida letiva, né? Da vida acadêmica, digamos assim, da escola até o vestibular. E chega lá já fica muito mais fácil, talvez, tomar uma decisão, né? Que é uma grande dúvida, né, que os jovens têm, né? O que eu vou fazer e tal. De repente, um tipo de experiência dessa já clareia muito qual é a decisão que ela vai tomar daqui a 3, 4, 5, 8 anos, né? Sim, exatamente. E é criar memórias, né? Então, ela vai lembrar da escola, ela vai lembrar que o planetário foi lá pro resto da vida dela. Exatamente. O Christian, aqui, ó, nosso planetarista também do Rio Grande do Sul, perguntou assim, você como planetarista, como se sente realizando as sessões e tendo contato com as crianças? Perfeito. Christian, muito obrigada pela pergunta. Cara, eu me sinto muito feliz. Como eu falo, eu trabalhei com isso quase a vida toda, né? Eu comecei lá em 2009, só que eu trabalhava no planetário, num ambiente fixo, né?
E eu me sinto muito feliz. Eu trabalho com aquilo que eu amo, que eu gosto e que eu aprendi a fazer a vida toda. Eu não consigo desvincular, eu não consigo ver a minha imagem sem o planetário, sem a divulgação científica em si, né? Sem estar neste ambiente. Então eu me sinto muito feliz, Christian, muito feliz mesmo. Eu imagino que deve ser o mesmo sentimento que você sente, né? Ou que todos os planetaristas aqui presentes na nossa live também devem sentir, né? Essa emoção, essa felicidade em estar ali, em conversar com as pessoas, fazer a divulgação científica, ver os olhinhos brilhando, e no final do dia, que é muito cansativo, a gente sai ali de alma lavada e, cara, cumpri com a minha missão. É muito bonito, né? Porque parece que é uma questão de vocação mesmo, né? Uhum. É uma vocação, de fato. A Vieve aqui também perguntando, a Cione, conta pra gente como funciona a inclusão no planetário. Alunos com espectro do autismo, cadeirantes, síndrome de Down, deficientes auditivos e entre outros. Existe um cuidado especial na hora de lidar com as pessoas com necessidades diferentes? Eu amei essa pergunta, eu não ouvi o nome da pessoa que perguntou, Rafa. A Vieve. Vieve, perfeita, eu amei essa pergunta. Sim, nós temos todo um cuidado, todo um preparo com relação às pessoas que possuem alguma necessidade especial. Então, geralmente, quando a gente faz o contato inicial com a escola, nós perguntamos, né, o astrônomo, o planetarista responsável, ele pergunta para a pessoa que está organizando o evento se vai ter alguma criança que tem alguma necessidade especial. No caso dos autistas, né, no TEA, o que nós fazemos aqui? Eu vou contar a nossa experiência, minha e da Liliane. Uhum. Nós temos abafadores e nós cedemos para a criança e fazemos toda uma ambientação antes. Então, nós levamos essa criança para que ela veja que é um ambiente seguro, né? E aí, nós damos os abafadores, essa criança, então, ela adentra o nosso planetário junto com ou com o professor especialista que está ali com ela, ou com o cuidador que já é da própria escola. A nossa unidade, ela também tem um diferencial que eu falo Libras, olha só que legal. Legal. E aí eu consigo fazer a interação com as crianças, com as pessoas que são surdas também. Nós já atendemos a nossa unidade aqui da unidade 13, né, do Centro-Oeste Paulista Bauru, que atende Liliane e eu. Nós já atendemos também crianças que têm baixa visão e alunos cegos. Nós levamos um equipamento que eu tenho aqui, que é um globo tátil. Ele ficou lá embaixo no veículo que a gente leva, né, Lili, ela olhou para mim e fez assim, a gente leva, né? Então ficou lá no veículo porque a gente fez a apresentação sábado agora, né? E ele é um globo tátil. E como que a gente faz essa ambientação para a criança que ela é cega, para a pessoa que ela é cega? Eu faço uma pequena descrição, né, do que vai acontecer, o que é a sessão do planetário, o que é o planetário, e eu levo essa pessoa a tocar os nossos instrumentos que estão ali, inclusive o globo tátil, que é o globo em escala com a Lua, né? Então, escala de tamanho e distância com a Lua. Então, nós temos sim essa inclusão, que é muito importante. Às vezes a escola pensa, mas eu tenho os alunos que estão no TEA, eu não vou conseguir incluir esses alunos. Consegue. Tá? São os alunos que mais gostam do planetário, são os alunos que estão ali no TEA. Os alunos surdos também, eles amam, porque geralmente tem a intérprete que vai, ela faz toda a tradução. O cadeirante, a escola fica pensando, o cadeirante não vai conseguir entrar. Consegue. Ele passa ali pelo nosso túnel de entrada perfeitamente. Então, todas as crianças, elas são incluídas. Eu tô falando criança, mas são todas as pessoas, né? Os jovens, os adultos, e até mesmo, Rafa, quando a gente fala em inclusão, a gente também tem que pensar na pessoa idosa. Nós já atendemos vários idosos, né? E aí vem toda a sensibilidade do planetarista, do astrônomo que está conduzindo aquela sessão, de repente, colocar uma cadeira para a pessoa idosa. Uhum. Eu já atendi pessoas idosas e gestantes. E aí a gente pediu gentilmente para a instituição cedeu e a gente colocou cadeiras para que ficasse mais confortável para eles, né? Então, sim pensado, a instituição pode ficar tranquila nisso, que é pensado em todos esses públicos para que todos realmente tenham uma experiência que seja muito bacana e muito legal. Interessante. E realmente, o que a gente vê de comentário é sempre muito positivo, né? Mais perguntas aqui. Lili Loren. Boa noite, Si. Qual a vantagem do planetário móvel em relação ao planetário fixo para os alunos? Existe sempre essa dúvida, né? Eu imagino, na cabeça das pessoas. Qual que é a diferença, né? Só tem um planetário aqui na minha cidade, né? Por que eu traria urânio para minha escola, sendo que eu posso deslocar todos os meus alunos, criar toda uma logística, não sei o que, estão trabalhando, mas beleza, tem aqui, mas por que eu traria urânio para minha escola? A gente consegue fazer um paralelo entre eles e qual é a vantagem do planetário móvel? Perfeito, Rafa. Eu gosto muito dessa pergunta, muito obrigada. A Lili Loren, né, que fez a pergunta, muito obrigada. É uma pergunta que geralmente as pessoas têm dúvidas mesmo. Então, qual que é a diferença de um planetário fixo
para um planetário móvel, né? Então, quando eu comecei a falar com vocês, eu falei assim, lá em 2009, né, eu trabalhava num planetário que era fixo. O que significa isso? O planetário está em um local, certo? Quando o planetário é móvel, nós deslocamos até a instituição. Diferenças? Não há diferenças, certo? Calma lá, vamos corrigir. Pode haver diferenças entre espaço, né, ambiente físico. Os planetários fixos podem ser maiores, podem ter projetores que são diferentes, né? Existem planetários fixos que trabalham com projetores que são óptico-mecânicos, que é um pouquinho diferente do nosso. Nosso é um projetor digital, tá? Mas qual que é a principal diferença? A principal diferença é, nós montamos o equipamento na sua instituição. Ciane, mas qual que é a vantagem de levar um planetário móvel na escola? A principal vantagem é você não tem o deslocamento até o espaço. Isso é uma grande economia, tanto de tempo como questão financeira. Para você deslocar a sua escola toda, imagine só, Rafa, a logística que seria você deslocar uma escola toda, vamos pegar uma escola que a gente atende até 600 alunos, você deslocar todos os seus 600 alunos até um centro de ciência, até um planetário, até um observatório que é fixo. Qual seria o valor dessa logística toda? E aí a gente tem que considerar a questão da segurança das crianças, os pais precisam autorizar veículo, alimentação, tudo isso. Então, seria um custo muito elevado para a escola. Diferente quando você chama o planetário e o planetário vai até a sua escola. As crianças já estão naquele ambiente. Já é um ambiente seguro para elas, né? De tempo, de dinheiro e de estresse, né? Porque imagina o estresse para movimentar toda essa criançada, além da questão de tumultuar, talvez, a rotina da escola, né? Você tem que tirar as crianças e tal. A gente consegue manter a rotina da escola do mesmo jeito e atendendo os alunos aos poucos, de forma que não atrapalhe ali né, eu não sei em relação ao conteúdo, porque eu nunca fui num planetário fixo, mas eu imagino que com o nosso a gente consiga ser mais flexível em relação às faixas etárias, talvez. Ou em todos eles têm isso. Perfeito, Rafa. Geralmente, nos planetários fixos, eu vou falar porque eu já tive a vivência de um planetário fixo. A gente não tem tanta leque, né, de sessões para as outras idades, né? Então, geralmente é uma sessão coringa que a gente fala, né? Diferentemente da Urânia. A Urânia, ela possui um rol de sessões que ela consegue, e eu brinco, né, eu falo que a gente consegue trabalhar com o bebezinho e com o vovozinho, porque o rol de sessões ali que a gente tem disponíveis para atender a demanda da instituição é muito grande. Então, nós temos sessões que são específicas para a educação infantil, sessões que são específicas para o Fundamental 1, para o Fundamental 2, para o ensino médio, e claro, a gente também tem aquelas sessões que é para o grande público, né? Então, a gente estava atendendo um shopping, sábado passado, e a gente passou a sessão para o grande público. É claro que o nosso público maior ali eram as crianças, né? Então a gente passou mais sessões de criança. E quando tinha só os adultos, a gente passou para o grande público. E, Rafa, o encantamento, o deleite era o mesmo, para todas as idades. Sim, eu imagino. Mais um comentário. Não é uma pergunta, é um comentário. Josiele, minha filha, Maria Isabel, é tocada em tudo de ciências. Ela gosta muito de ciência aqui. Vocês vieram aqui ano passado, no interior do Paraná, em Goiôxim, e ela ficou maravilhada com tudo que viu e com tudo que aprendeu. Ela tem 7 anos, que ela falou. Muito obrigado, José, pelo seu comentário. Obrigada, Josiele. Manda um beijo para sua filha, para Maria Eduarda. Bom, eu acho que a gente vai conseguir responder tudo aqui, porque a gente precisa entrar também. Rapidinho, só a última aqui, Melânia. Vi que vocês vão estar em Cascavel, em Centros Municipais de Educação Infantil. Crianças de 3 a 5 anos têm a possibilidade de participação? Sim, se for da instituição que a gente vai estar, sim. E a partir de 3 anos, né? 2 ou 3 anos? Como é que é, Cione? Isso. Geralmente a gente pede para que seja crianças de 2 a 3 anos, né? Os bebezinhos abaixo dessa idade, geralmente eles ficam com medo, né, do planetário, porque é algo que é muito imersivo, muito sonoro, muitos estímulos. Então, às vezes, os bebezinhos choram e as professoras querem tirá-los. Não que o bebezinho não pode entrar. O bebezinho pode entrar, sim. Porém, o astrônomo planetarista, ele tem que ter todo esse cuidado de, às vezes, não colocar o som muito alto, né, ter essa conversa com as professoras antes, né, avisar o que vai acontecer, para que o bebezinho não se assuste. As crianças de 2 a 3 aninhos, elas super se divertem, né, e vai ser muito imersivo, porque elas vão interagir com a apresentação, então vai ter a parte lá, né, geralmente a gente passa o Krunka, né, para as crianças que são pequenininhas, que ele vai no trenzinho, e as crianças gritam, e vai ser muito imersivo, então pode sim, tá?
E aí Joia. vai de conversar com o astrônomo, com a planetarista responsável e combinar os detalhes. Muito bom. E, Alcione, vamos então para o assunto principal aqui do nosso encontro e do objetivo aqui da nossa live, né? Que história é essa de ciências da natureza? A gente está Boa. falando de astronomia, né? Será que o universo como um todo já não é o bastante? A gente tem que ir para outra, talvez voltar, né? A gente estava expandindo igual o universo, agora a gente volta para casa para cuidar das coisas da nossa casa aqui. Que história é essa de ciências do universo? De onde que veio essa ideia e por que que existe esse produto novo agora da Urânio? Você falou, a gente estava expandindo e voltou, né? Tem uma teoria, né, que fala que o universo expande e depois volta, né? Brincar. Eu só viajei aqui. Rafa, é uma ótima pergunta. Ciências da natureza, a gente pensou assim, bom, então vamos expandir os nossos horizontes. A astronomia, ela é, sim, uma ciência que ela conversa com as demais ciências. Mas quais são as possibilidades que o planetário ele pode trazer referente às outras ciências? E a gente sentou, pensou e analisou, e por que não trazer as ciências da natureza, trazer temas que estão correlacionados com a física, com a biologia, com a geografia, com a história, e por que não até com as artes e com a literatura, né? E aí, então, a gente pensou nessas novas sessões, que são sessões temáticas voltadas para um tema específico. Então, eu vou usar um exemplo que eu gostei muito, que é a sessão dos dinossauros. E ali dentro da sessão dos dinossauros, a gente pode abordar os temas da paleontologia. E dentro da paleontologia, por que não que eu não posso trabalhar a história? Por que eu não posso trabalhar literatura? E aí são sessões imersivas com temas diferenciados de astronomia. Então, a astronomia a gente vai trabalhar o foco no sistema solar, no universo, lei de Kepler, que tem lá, né, uma sessão muito legal do Kepler. Esses são os temas relacionados à astronomia. Ciências da natureza, nós vamos trabalhar temas diversos. Paleontologia, corpo humano, ciclo da água, células. E claro, Rafa, muito importante, todos esses temas, eles estão alinhados com os conteúdos propostos na BNCC. Isso é o mais importante. Então, a gente não pegou sessões aleatórias, né? A gente sentou, conversou e pensou, poxa, o que vai ser mais vantajoso para a instituição, para a escola? É eu ter uma sessão, é eu ter um complemento, né? E aí vem o conceito de espaço não formal, a gente trabalhar de forma complementar, complementar esses temas, então ter uma sessão que me ajude a trabalhar esse tema em específico, né? Então pensa, Rafa, que bacana que é você chegar na sua escola. Claro, pode ter isso no laboratório de ciências, algumas escolas têm, né? Mas tem um boneco ali do corpo humano. Aí você chega na sua escola e fala assim: olha, hoje a gente vai aprender sobre o corpo humano. Aí você vai lá, entra, vê o boneco. Mas olha que diferente. Você chega na sua escola, tem um planetário e é uma sessão imersiva que vai tratar do corpo humano. E é como se você tivesse, vamos dizer assim, conhecendo, viajando pelo corpo humano. Isso é muito incrível, isso é muito legal. E realmente imersivo, né? Porque você está tudo em volta, né? Um negócio de 360 graus e realmente você está dentro do corpo humano. Eu vi alguns cortes de alguns filmes e tem eu achei muito interessante, um deles falando de proteínas e tal da célula, a quitina e a miosina mexendo, assim, ó, elas andando, assim, né? Dentro do núcleo das. Falei, cara, isso aqui num cinema 3D, 360 graus, deve ser um negócio absurdo. Não, é inacreditável, assim, é uma coisa absurda. É aquilo que eu falei, na nossa época, e não tinha nada disso, a gente tinha que aprender só com livro, não tinha nem laboratório de ciências. Hoje em dia tem laboratório de ciências, mas é muito mais prazeroso você ver a proteína interagindo ali, né, vamos dizer, com você compreendendo, você tendo aquela visão, né, tipo, o que é o complexo de Golgi, quais são as paredes celulares, e você tá ali, tá imersivo, você consegue visualizar. Isso é sensacional, Rafa, muito legal mesmo. Pois é. E aí fica a mesma pergunta, né? Para a astronomia a gente tinha sessões variadas para todas as faixas etárias. Para os ciências da natureza, isso vale a mesma coisa? Vale a mesma coisa, Rafa. Então a gente sentou e pensou, né, quais seriam os temas das ciências da natureza que a gente conseguisse abarcar todos os segmentos de ensino. E aí sim, são sessões temáticas para cada segmento de ensino. A linguagem também ela é adaptada para cada segmento. É claro que eu não vou passar a sessão do ensino médio, que vai trabalhar sobre DNA, sobre mudanças genéticas, para os bebezinhos, para a educação infantil. Eu vou trabalhar o tema que está proposto dentro da BNCC, que é a paleontologia, por exemplo, né, que é a descoberta do mundo dos animais. Então, eu vou trabalhar isso com os pequenos. Então, é claro, todas as sessões, elas são sim temáticas e divididas por segmentos escolares. Muito interessante. E
E uma dúvida que pode ter também, que eu imagino quem está assistindo a gente aqui, e que talvez não conheça a gente, né, que recebeu um aviãozinho, falou, oh, assiste essa live aí e tal, caiu de paraquedas. Inclusive, é uma pergunta até que apareceu aqui, eu até tinha perdido ela, que eu queria lembrar aqui. Aqui, ó, Judite. Qualquer cidade pode pedir o planetário móvel? Boa A gente pergunta, a Judite. está atendendo quantos estados hoje? Eu já perdi a conta, mas eu acho que deve ser quase uns 20 já, né? Eu perdi a conta também, Rafa. Eu sei que nós somos em 13 unidades até o momento, e essas 13 unidades, elas conseguem abranger ali quase todo o território nacional. Então, sim, a Urânia é a maior rede de planetário móvel do Brasil. Vamos caminhar aí para ser a maior rede de planetário móveis da América Latina. Sim, qualquer cidade, ela pode chamar, né, o planetário, ela pode chamar a gente. E aí, o planetarista, o astrônomo responsável por aquela região, vou usar aqui o nosso exemplo de novo, né? Então, eu estou em Bauru, ele é o centro-oeste paulista, ele é o interior do estado de São Paulo. Nós atendemos, Liliane e eu, nós atendemos o centro-oeste paulista todo, norte do Paraná e sul de Minas. Essa é a região que a nossa unidade cobre. No estado de São Paulo, nós somos em 3 unidades, né? Então, Liliane e eu, o Emerson e o Rogério, né? Então, nós cobrimos o estado de São Paulo todo. Então, cada unidade cobre uma região específica. Então, sim, Judite, muito obrigada pela sua pergunta, uma pergunta muito legal, né, Rafa? Qualquer cidade pode chamar o planetário, sim. E só para fazer um adendo aí em relação à parte das semanas, né, que isso aí sou eu que vejo lá com o pessoal do comercial, as cidades, elas têm talvez um calendário, né, então assim, a gente seleciona, por exemplo, na primeira semana, nas primeiras 4 semanas, nas 4 semanas de fevereiro, na primeira semana, dando exemplo da Cione, né, na primeira semana a Cione vai estar mais em tal cidade, na segunda semana mais em tal cidade, e na terceira em tal cidade, então a gente posiciona os astrônomos por semana em determinados locais, né? E aí a gente atende aquela macro-região toda num período de uma semana ali. Então, sim, a gente pode ir para qualquer cidade, mas existe essa escassez, digamos assim, né? Porque a gente não consegue, por exemplo, atende ali, por exemplo, norte do Paraná num dia, no outro dia o sul de Minas, é inviável. Então, a gente precisa concentrar os esforços em blocos, né? Então, a gente fica durante um período em tal lugar, depois a gente vai durante um período para outro lugar. Então, talvez a gente precisa só saber exatamente quando a gente vai estar na sua região, Judite, para a gente te dar uma disponibilidade de dados, falar assim, nessa semana aqui a gente vai estar aí na sua região. E aí a gente organiza para a gente ir num determinado dia que for melhor para sua escola. Isso, então, geralmente, essa é a dinâmica da coisa, né? Mas, sim, qualquer cidade dentro da área de atuação a gente visita sem problemas. Inclusive, é uma vantagem, voltando à questão do planetário fixo e do móvel, né? O planetário móvel a gente consegue ir para muitos lugares no interior, a gente consegue. Teve, se não me engano, foi o Marlon, eu acho, de Arco Verde, que ele foi, inclusive, para uma tribo indígena, eu acho. Olha que legal. Um local um local assim que, se não fosse o planetário móvel, eu acho que dificilmente ia ter o contato, né, com esse tipo de tecnologia, com a ciência e com toda essa divulgação científica que ele estava fazendo lá também, né? Então, assim, a gente consegue capilarizar assim, quase que o Brasil inteiro. É uma oportunidade muito legal, inclusive, para a gente conhecer lugares novos, né? Sim. Para nós é muito gratificante, né? Sempre estar num local diferente, pessoas diferentes, culturas diferentes. Isso é muito legal, muito bacana. E o Planetário Móvel, ele te dá essa possibilidade, né? Você chegar até a escola, de repente a escola ela não teria acesso a outros museus, vamos dizer assim, né? Então já aconteceu com a gente em um município que nós atendemos, eles trouxeram alunos que eram da zona rural, alunos que viajaram 60 km para estar lá conosco, e assim, foi muito gratificante, Rafa, porque, inclusive, né, a pessoa responsável pelo evento falou que talvez aquela seria a única oportunidade que as crianças teriam de ter um contato com a ciência, de ter um contato com o planetário. Eu ganhei o meu dia ali, e, assim, foi muito gratificante. Imagina, deve ser legal mesmo. A Silvana está perguntando aqui também que no momento de contratar, né, quando realizar a contratação, tem que escolher um tema, ou se é possível escolher mais de um tema. Eu imagino que ela esteja perguntando em relação à astronomia ou ciência da natureza. Ah, perfeito. Ótima pergunta, viu, Silvana? Obrigada pela sua participação. Sim, é possível escolher os temas sim, tá, Sil? Mas aí você tem que falar com o pessoal do time de vendas, porque serão separados, né, Rafa? Pelo que eu entendi. Né? Sim, E aí, sim, eu quero trabalhar só astronomia, a gente vai trabalhar só astronomia. Eu quero trabalhar as ciências da natureza, a gente vai trabalhar só as ciências da natureza. Mas se a pergunta da Sil foi relacionada a temas dentro da instituição, então talvez ela tenha uma escola que tenha o Fundo 1, Fundo 2 ensino médio.
os temas também dentro da astronomia são diferentes, tá, Silvio? Embora a gente vá falar sobre o sistema solar, o universo, né, a astronomia toda em si, a linguagem, ela é diferente e adaptada para cada segmento, tá? Então, eu não sei se foi essa a sua pergunta, né, ou se foi realmente relacionada à astronomia e ciências da natureza. Não, acho que deu para, acho que independente de qual seja, acho que deu para ficar bem claro. E ela perguntou de novo também quanto tempo tem cada apresentação. Boa, ótima pergunta. Geralmente a gente trabalha com 45 minutos, né? Esses 45 minutos é considerado entrada e saída, a conversa com o astrônomo, que é muito legal, as crianças adoram, né? E tirar ali as dúvidas, e a sessão em si, que dura cerca de 30 a 35 minutos. Geralmente, se a gente tem tempo, dá até para passar um pouquinho, né? Principalmente na parte da conversa, que as crianças têm muitas dúvidas e elas conversam mesmo. Tá? Mas, no geral, então, a gente trabalha com um tempo de 45 minutos. E aí também para se adequar à realidade da instituição, que possuem aulas de 45 minutos. Então, é tudo pensado, tudo alinhado e tudo casado. E é por isso que os astrônomos, né, senhora, eles têm um contato prévio com a escola desde muito tempo, assim, não sei exatamente quantos dias ou quantas semanas, mas eu sei que existe um contato muito recorrente para ir alinhando tudo certinho, para chegar no dia com tudo bem alinhadinho, tudo muito organizado, para a coisa fluir muito melhor, para as crianças terem uma experiência melhor, para a escola ter uma experiência melhor, e para a gente conseguir levar todo o encanto que precisa ser levado, né? Isso mesmo, Rafa. A gente trabalha com até 15 dias, tá? Então, em 15 dias, esse astrônomo ele vai estar entrando em contato com a instituição. Eu vou usar um exemplo. Eu tenho uma apresentação dia 21 de fevereiro e eu já estou em contato com a instituição, né? Então, é para deixá-los, assim, confortáveis também. Às vezes, eles têm tanta ansiedade, nunca viram e querem deixar tudo redondo, tudo perfeito, e aí a gente vai acalmando, apaziguando, respondendo as dúvidas, que também são muitas, né? Isso. É muito legal esse trabalho em conjunto, porque chega no dia, realmente é uma celebração de um trabalho bem feito de ambos os lados, né? Perfeito. A Aline que comentou que é de Crato, no interior do Ceará, Colégio Diocesano Conceito. Aline, a gente está sempre aí na região. Eu sei porque, como eu que bolo ali o mapa dos anúncios, eu sei que é pertinho de Juazeiro do Norte, né? Eu sei que a gente está sempre aí na região, inclusive a gente provavelmente deve estar abrindo agenda para ir para as próximas semanas. Se você quiser, tiver interesse, o melhor jeito, né, são duas formas, né, de você entrar em contato. Ou pela DM, que você só você chamar ali pelo direct, ou pelo WhatsApp que está no link da bio. Quando você entrar em contato, você vai cair direto para o nosso time comercial, que está preparadíssimo para te atender, te dar as orientações. Então, assim, qualquer pessoa que tiver interesse, né, tá vendo aqui as informações e quis levar para a escola, tirar dúvida, enfim, qualquer coisa desse tipo, entre em contato ou pela DM ou pelo link da bio que tem o WhatsApp lá. E aí é show de bola. O pessoal já está preparadíssimo para tirar todas as dúvidas e encaminhar vocês, passar as datas, tudo certinho. Olha que legal, para abril. Okay. Que legal, Aline, que legal essa iniciativa da instituição. E já deixaram agendadinhos ali para abril, olha que legal. Aqui o Christian falando, aqui no Rio Grande do Sul existem locais que atendemos que estavam a mais de 300 quilômetros de um planetário, fazendo com que o móvel proporcionasse a experiência aos alunos da região. De fato, é uma vantagem grande, né, da gente poder ir até eles. É acessível, né? É acessível. Bom, eu acho que em termos de perguntas... Ah, tá, a Aline já está falando aqui também da questão do enviamos formulário. Beleza, maravilha. A Poliana perguntando de Irecê na Bahia, eu tenho de cabeça aqui que a gente vai estar em Irecê, provavelmente já tem a agenda aberta, Poliane, mas eu não vou saber de cor, então entra lá em contato, ou no DM, na DM, ou pelo link da bio, pelo número do WhatsApp que tem lá, que aí eles te formam certinho. Olha, eu acho que a gente conseguiu abarcar tudo, né? Se tem alguma consideração final que você queira deixar, alguma informação que, de repente, você estava falando e aí agora você lembrou, enfim, alguma coisa a mais para complementar, e aí a gente já parte para os finalmente. Rafa, vou só comentar aqui uma pergunta que a galera, os meus assistentes aqui anotaram, que acho que é legal a gente responder. A pessoa perguntou, eu não vi quem, me perdoa. Vocês já vieram na minha escola uma vez, e se contratarmos de novo, é a mesma coisa em relação aos conteúdos? Eu achei essa pergunta legal. Não, a gente muda os conteúdos, a gente muda as sessões. É aquilo que eu falei, a Urânia, ela tem um rol de sessões que são enormes, né? Que é muito grande. Então, a gente pode mudar, sim, a sessão. Claro, a astronomia, a gente vai trabalhar ali os conteúdos da astronomia em si. Tá? Ah, Cione, quero trabalhar leis de Kepler. Beleza, a gente tem uma sessão que fala sobre as leis de Kepler. Quero trabalhar poluição luminosa. A gente trabalha a poluição luminosa.
As ciências da natureza são outros temas, tá? E aí são temas específicos. É o corpo humano, é a célula, a paleontologia. Nossa, são muitas sessões, não consigo lembrar todas de cabeça. O ciclo da água, estações do ano. Então, são temas que são específicos. Então, perdão, eu não vi o seu nome, o pessoal só anotou a pergunta. Sim, a gente vai trabalhar temas que são diferenciados e sessões diferenciadas, sim. E já aconteceu, quando a gente estava atendendo, que nós estávamos pela segunda vez na instituição. E aí a instituição nos avisou e nós trocamos as sessões, né? Então, para que tivesse, sim, um repertório maior. Experiência nova, né? Isso é uma experiência nova. A pergunta também que a Vieve deixou aqui também nos comentários sobre as oficinas, né? Perfeito. A experiência Urânia. A experiência Urânia, né, quando você adquire a experiência, né, quando você chama um planetário para sua instituição, você automaticamente tem acesso às oficinas. Essas oficinas, elas são para os alunos e para os professores, tanto dentro da astronomia quanto das ciências da natureza. Dentro das ciências da natureza, a gente bolou sequências didáticas. Ah, Cione, mas é professor? Não. Significa que a criança, o aluno, ele consegue reproduzir essa sequência com os pais, por exemplo. E aí fica muito mais divertido. Se os pais estão envolvidos dentro do ensino, fica muito mais atrativo para essa criança, né? Então, dentro das ciências da natureza, nós também temos as oficinas, tá? Assim como na astronomia, nós também temos essas oficinas que são temas diferenciados. E são como se fossem atividades práticas, né, que a escola pode fazer com os alunos, inclusive reforçando mais uma vez na prática a questão do conteúdo que, em tese, seria só teórico. Né? Essa seria a grande vantagem. Essa seria a grande vantagem. Então, ali dentro das oficinas, a gente traz experimentos que são replicáveis, né, que são experimentos bacanas que qualquer criança, qualquer professor, ele consegue reproduzir em sala de aula ou até mesmo na sua casa. Né? Então, são experimentos, são oficinas, são práticas que... Ao acessar ali a criança, o professor já vai ver, poxa, isso aqui eu consigo fazer, né? É muito acessível, é muito legal, muito bacana. E o resultado, eu imagino, né, o resultado do engajamento do aluno naquela matéria deve ser um negócio, assim, absurdo, né, porque é diferente de você ver uma coisa no livro e de você fazer. Eu sei que tem uma que, se não me engano, é do relógio de sol, né? Tem. Imagina você fazer um relógio, você, com a sua mão, fazer um relógio como, sei lá, os gregos faziam há 2, 3 mil anos atrás, e você consegue reproduzir e olhar as horas quando você põe ele no sol. Eu imagino para uma criança, né, você ter esse tipo de prática mesmo, você ter esse... Caramba, foi eu que fiz, sabe? Eu imagino que deve ser uma coisa assim, extremamente marcante e gratificante até. Gratificante, né? Cria memórias, né, Rafa? Exato. Tem mais alguma pergunta? Acho que é isso. Ó, tem spoiler das oficinas. Alguém perguntou. Pode falar, Rafa, o spoiler? Pode. Tem, sim, tem. Vou falar só um, hein? Dentro do tema da paleontologia, então a gente criou uma sequência didática que vai desde como você fazer um fóssil, né, explicar o que é um fóssil. Então, você vai criar o seu fóssil e depois você vai ter um dia de paleontologista escavando e procurando o seu fóssil. Isso tudo dentro de uma sequência didática. Então, não é um conteúdo solto. Por que eu vou fazer um fóssil? Não, ele é estruturado para que tenha uma sequência, um caminho, que aquele aluno, aquele professor, ele consiga desenvolver e assim tornar o ensino muito mais atrativo. Interessante. E, além dessa, tem outras, né? Que esse é só um pequeno spoiler aqui. Esse é só um spoiler. De novo, quem tiver dúvida, quem quiser saber mais, quem quiser entender mais, entre em contato com a gente pela DM ou pelo link do WhatsApp no link da bio. Beleza? Tem mais alguma dúvida? Anotado aí? Era isso? Era isso. É isso aí. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente já vai encerrando também, porque, assim, o Instagram ele é meio confuso. Às vezes ele encerra as lives com 1 hora, às vezes não. E a gente está chegando aqui com 52 e não seria muito legal a gente ser desligado abruptamente do Instagram. Então, se alguém tiver alguma pergunta, a gente, né, responde aqui rapidinho e aí a gente espera vocês para entrar em contato com a gente, para a gente, de fato, vocês terem tudo isso aqui que a gente está falando aqui de forma alegórica, né, simbólica, vocês terem isso na frente de vocês, na frente dos alunos de vocês, na prática, para que essa magia aconteça de fato, né? Isso aí. Eu acho que não então, tem mais convite, pergunta, né? não. Obrigada, senhor. Só fazendo um pequeno jabá, a gente tem aqui o Instagram, né, obviamente, a gente tem também o nosso canal no YouTube, que a gente tem também conteúdos recorrentes lá, vai ter novidade para esse ano também, mas conteúdos recorrentes, inclusive tem a live toda terça-feira com o professor Calil, que é de observação do céu,
Então, está toda terça-feira ao vivo. Quem se interessar, quem quiser, quem tiver esse interesse pelo céu, né, pela astronomia, toda terça-feira, religiosamente, a gente está lá também. E a gente tem também no Spotify o nosso podcast, que não está ativo por hora, mas existem planos dele voltar. Então, é só digitar lá, Urânia Cast, que acha os episódios que a gente já gravou lá também. E também estão no YouTube. Que legal, que bacana. Né? Então, Fica aí o convite para a galera, é conteúdo de qualidade, principalmente os professores que estão aqui online com a gente. Entra lá, gente, no YouTube, no Spotify, é conteúdo é de isso aí. qualidade. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É isso aí. Sione, queria te agradecer demais pelo tempo que você despendeu aqui para a gente, pelas informações, por todo o carinho. É muito nítido o carinho que você tem com a vocação de astrônomo e tal. Muito obrigado. E já deixa um recado final para o pessoal que vai te encontrar aí pela estrada. Eu que agradeço, Rafa, o convite aí da Urânia. Fico à disposição, né, para qualquer dúvida. A galera pode entrar em contato comigo pela DM. E eu já deixar aí avisado a galera Centro-Oeste Paulista, Norte de Paraná e Sul de Minas que estamos chegando. Aguarde que estamos chegando. É isso aí, 2025 está só começando. Só começando.